todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inisp Conecta. Este é um espaço para a gente falar sobre neurologia, qualidade de vida e conexões que realmente fazem diferença nas famílias. Eu sou a doutora Luciana Midori, sou neurologista infantil e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a saúde bucal em pessoas com deficiência e algumas condições neurológicas. Para esses episódios, eu vou fazer uma audiodescrição para pessoas que necessitarem. Eu sou uma mulher amarela, de cabelos castanhos, de altura média, eu tenho 1,59 m e estou vestida de uma camisa azul, de manga comprida, calça bege e um cinto cor marrom. E para essa conversa, eu estou aqui de frente com uma convidada muito especial, a doutora Fernanda Gorini, que ela é dentista com atuação global, mas também muito voltada para pessoas com deficiência. Doutora Fernanda, muito obrigada obrigada a você participar. E eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a doutora Fernanda? Com certeza, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar com vocês, sabendo que a odontologia hoje é algo tão integrado, né, junto à medicina. Bom, eu sou Fernanda Gorini, sou uma profissional, uma dentista formada há mais de 2 décadas. Eu atuo na área da odontopediatria, na odontologia de bebês, onde eu fiz a residência, e foi lá que eu me apaixonei e me encontrei na odontologia de pacientes especiais. Então, na verdade, eu acabei indo para essa área de atendimento, englobando toda a área da saúde bucal como um todo. Então, dentro da odontologia e da odontopediatria, eu fiz a parte da odontologia hospitalar, habilitação em laser terapia e um cuidado muito focado nos pacientes com necessidades especiais e com doenças raras e problemas neurológicos também. Que legal! E eu queria saber se teve algum marco de nessa longa trajetória que você poderia compartilhar com a gente. Teve vários, né? Mas um dos motivos que me fez ir muito para esse caminho da odontologia, nesse atendimento com pacientes especiais, foi por olhar a odontologia como um local da saúde, como uma odontologia mais humanizada. Então, o que me marcou muito foi o quanto a família, esse contexto familiar, ela ia além daquele paciente, daquele diagnóstico. Exatamente. O que eu percebia na minha função como profissional era o acolhimento, o respeito, o acompanhamento e essa coisa do cuidado com a família antes mesmo de olhar para um paciente. Então, o que me marcou muito foi uma família que chegou até mim desacreditada que fosse possível cuidar da saúde bucal daquela criança, daquele paciente, porque ela não acreditava que seria possível fazer isso. E você fez? E eu fiz. Na verdade, eu atendi dentro do consultório antes de levar para uma sedação, e ela chegou já com o diagnóstico pronto, né? Porque os pais hoje, essa rede de internet, de Google Buscas, elas chegam praticamente já dando pra gente o que nós temos que fazer. E nesse caso não, eu acolhi. Geralmente esses pais chegam realmente desgastados emocionalmente, cansados, porque existe uma exaustão emocional na demanda daquele filho, né? Que não é apenas a saúde bucal em si, que é o foco daquele momento, né? E aí eu consegui acolher, desenvolvi uma relação de vínculo e confiança e conseguimos fazer tudo no ambiente clínico, não precisamos nem fazer para o hospital, nem sedação. Que bom! Então isso me deu coragem, né? Porque eu sou de família de médico, então meu pai é anestesista. Então eu sempre tive um ambiente onde eu sei a importância e a segurança que é esse ambiente hospitalar. Prova disso que eu fui fazer o curso e hoje atendo pacientes em ambiente hospitalar e é muito seguro. Mas quando você consegue criar esse vínculo com o pai, confiando que o seu filho pode sim, que pelo menos tentar fazer no ambiente clínico é possível, você ganha muito com aquele procedimento. E hoje a gente vai falar de várias
técnicas, né? Vamos. Sobre como a gente pode conseguir avançar nesses desafios. E vamos lá. Teve mais desafios que você pode nos compartilhar? Assim, crianças com autismo, crianças que às vezes têm deficiências motoras. Quais são os maiores desafios com esse público não só crianças, né, das pessoas com deficiência ou com alguma condição neurológica? Lu, eu acho que o maior desafio foi entender que não existe fórmula pronta. E que cada paciente é único. E que não é a patologia, não é o diagnóstico que faz um bom atendimento e esse acolhimento. É muito mais sensorial, comportamental, a questão também do desafio que a gente tem com aquilo que a gente vai primeiramente mexer, que é a boca. Né? Esses pacientes, eles têm uma hipersensibilidade muito grande da boca. Então, antes mesmo de você fazer o diagnóstico, fazer o exame clínico, você precisa condicionar aquele momento, regular aquele paciente, não só criança como adulto também, para você compreender qual é o melhor para aquele paciente, para aquele momento. Porque não tem fórmula pronta. Você colocar num quadradinho, dizer que o paciente autista, com paralisia cerebral, com transtorno de déficit de atenção, com doenças raras, com síndromes, ele tem tal e tal comportamento, a gente tem que sair fora da caixa. Então, acho que o maior desafio para mim como profissional, realmente, sim, é olhar essa individualidade de cada paciente. E acreditar que aquilo que você intuiu, que você acha que é possível. Ai, que legal. E posso perguntar, assim, quais são os problemas mais comuns nesses pacientes? Assim, aqui a gente pega muito caso, assim, de bruxismo, a questão tem a questão da hiperplasia gengival, nem sempre é comum. E as questões básicas, né? Cáries, tártaro, e não só isso, os problemas, mas como a prevenção. O que você poderia dizer como dicas ou como experiência na sua prática? Que você poderia dizer que você tem mais na sua clínica e como a gente pode manejar isso? Eu acho que a maior dificuldade é a questão de manutenção de uma higiene oral regular. Existem muitos desafios, né, com um paciente que tenha uma necessidade especial, um paciente atípico. Por quê? A cavidade oral é algo que não é o primeiro plano do cuidado com esse paciente, né, com essa criança, com esse adulto, porque tem muita medicação, tem terapias associadas. E o maior desafio hoje é essa dependência de alguém que vai fazer e a questão de manutenção de uma higiene bucal sadia. Então a gente encontra muito problema como gengivite, problema periodontal, cáries por acúmulo de biofilme bacteriano, que é o mais comum que a gente tem. E diante disso vem as outras doenças, né, as outras patologias. Então, sempre a questão da prevenção, ela vai atuar nisso. Uma higiene bucal bem feita é básico, é uma atenção primária. Então, quando a gente consegue ter isso com aquele paciente, com aquela cuidado com a saúde bucal, a gente evita outros tipos de doença. Só que tem também questões que são muito importantes, como você já disse, que é o bruxismo, que é a respiração bucal, que é o desgaste dentário e o apertamento, porque muitas vezes todos esses processos, esses distúrbios vêm do uso da medicação, a hiperplasia gengival induzida por drogas, que faz o acúmulo de placa e que promove sangramento gengival por uso da medicação. Então, assim, essas doenças todas, elas conseguem ser muito bem avaliadas, mas muito bem conduzidas também, por meio da prevenção. Sim. E quando que um paciente, acho que qualquer independente se tem uma condição neurológica ou não, deveria estar procurando essa prevenção? Alguns pediatras, às vezes, já iniciam, mas não é a maioria. Não é a maioria. Aí eu queria entender assim, quando que o nosso paciente já tem que procurar, seja preventivo, seja já por alguma condição bucal. Foi ótimo você ter feito essa pergunta, porque para mim é uma luta poder falar sobre esse tema. Né? Eu vim de uma escola onde a odontologia de bebês iniciava na gestação.
a Bíblia Clínica por meio do professor Luiz Reinaldo de Figueiredo Walter, que foi o precursor da odontologia de bebês no mundo. Tá. Ele ensinava que nós tínhamos que cuidar da mãe antes do bebê nascer. Então a gente tinha um projeto de gestante de orientação. Tá. Quando o bebê nascia, ele já com 3 meses começava a ir ao dentista. Olha. Com 6, que é o início do primeiro dentinho de leite, já começava todo o processo, programa preventivo, chama programa de prevenção. Tá. Onde essa criança, até os 14 anos, iria ao dentista a cada 4 meses. Olha. Ou a cada 6 meses. Depois disso, a criança começava a fazer o uso do flúor. Na época que eu me formei, era a partir dos 3 anos, Tá. que usava o flúor, porque a gente fazia flúor tópico. Hoje, sabemos, a Academia Americana de Odontopediatria mudou. Basta ter um dente, que já tem que iniciar o uso do creme dental fluoretado, Tá. porque ele é tópico. E a criança precisa começar a ir ao dentista a partir do momento que nasce um dente na boca. Ixi, então eu estava Mas, atrasada. calma, deixa eu fazer um adendo aqui. Vocês hoje são profissionais mais preparados. O que tem acontecido? Eu vejo muito aqui em São Paulo, eu vejo muitos profissionais jovens como você, da nossa geração, que estão tendo um conhecimento muito grande sobre a questão da saúde bucal. Então, pelo menos no primeiro e no segundo aninho de vida dessa criança, a mãe e a criança estão recebendo orientações vindas por vocês. Então, a criança tem chegado ao consultório normalmente por volta de 1 ano e meio, 2. Tá? Então, eu vejo assim, é diferente de como eu fui formada. Quando tinha algum problema. Então, hoje a criança, até os 2 anos, ela tem que fazer a primeira visita odontológica ao consultório para prevenção. Porque até 2 anos e meio, a dentição decida está completa. Tá. Já tem os 20 dentes. Então, pelo menos com 2 aninhos, ele já vai estar com a dentição decida completa. Então, é importante os pais levarem. E a prevenção, ela é a base, né? Porque se a gente previne, você vai até economizar. Muito! Tem toda a razão. Você economiza e você evita problemas futuros. Até, principalmente as pessoas que têm, né, ou paralisia cerebral, autismo, que depois a gente vai comentar sobre isso, sobre questões quando precisa sedar, entrar para fazer algum tipo de procedimento. É ótimo você ter abordado isso, porque ajuda a gente a pensar também, sempre de analisar, e quando a gente tem uma criança na nossa frente, mesmo que não tenha alterações, a gente está encaminhando. E conta para mim, Fernanda, sobre a questão da paralisia cerebral e depois do autismo, se eles têm mais condições específicas que a gente tem que se atentar, ou que você se atenta, que você tem mais um cuidado diferente. A questão da paralisia cerebral, ela é muito particular, porque é uma criança totalmente dependente. E muitas vezes ela não come por boca, ela tem alimentação pastosa, muitas vezes, depende muito de cada condição. Só que a criança, esse paciente, ele precisa sim dos cuidados orais. Né? E o que a gente vê é essa dificuldade, essa disfagia, dificuldade de deglutição e essa hipersensibilidade oral, muitas vezes ela é negligenciada em relação à higiene. Tá? Então, assim, é muito importante essa prevenção iniciar e dentro de casa ser feito esse condicionamento. Porque essa criança é uma criança muito manipulada na parte oral, com a TO, com a fonoterapia, com os exercícios que ela faz com a físio. Então, a condição de saúde bucal e a introdução dessa higiene dental tem que ser feita nesse momento. Tá? Então, assim, tem muitas dificuldades. O paciente com paralisia cerebral, ele tem muitas vezes xerostomia, que é dificuldade de salivação, diminuição do fluxo salivar. Ou aumento também. Ou aumento. O aumento produz, a hipersalivação produz outros tipos de doenças. A falta aumenta o índice de cárie, faz descamação da mucosa oral. Né? Então, você tem que olhar com muito cuidado a característica de cada paciente. Muitos pacientes, às vezes, são espásticos, né? Tem dificuldade até de abrir a boca, a cavidade oral. Então, uma das dificuldades dos pais e das cuidadoras é como fazer essa higienização correta. E o que o odontopediatra faz? O que o dentista faz na consulta? Não é só escovar o dente, aplicar flúor e colocar o verniz. É prevenir o diagnóstico também. Você vê uma manchinha branca no dente daquela criança, você consegue saber que antes daquilo virar uma cavidade, uma mancha escura, já é uma cárie inicial.
E hoje, uma coisa importante a gente falar, que os dentistas brasileiros são muito privilegiados, a gente tem uma parte científica de produção de material, biomaterial para cavidade oral muito grande. Então tem produtos hoje que os pais têm acesso aqui, que antes só tinham importados, baratos e que pode usar em casa, podendo prevenir. Então assim, chegar no dentista, qual é a dificuldade para escovar o dente? Muitas vezes o pai não sabe. A gente vai ensinar como colocar uma escova, como higienizar. A gente vai ensinar o paciente com paralisia cerebral, muitas vezes tem indicação até de uma escova elétrica, diferente do autista, que promove barulho, né? Então, são vários recursos que a gente tem numa consulta odontológica de orientação àquele pai. E isso não significa que ele vai ter que voltar sempre ao consultório, porque uma vez que nós nos ensinamos eles conseguem também realizar em casa. Fazer a manutenção. A manutenção. Muitas vezes eles vêm com a cuidadora. A própria cuidadora também aprende. Aprende, eu ensino elas o TO, o fono. Por isso que a nossa profissão está muito ligada a multiprofissionais e a interdisciplinaridade. Porque é impossível você fazer um tratamento sozinho. A gente precisa desses outros profissionais. E existe um mito de que a criança com gastrostomia, que não vai, talvez, se alimentar, não precise da prevenção, já que ela não se alimenta por boca. Não é verdade. Não é um mito. Você falou um ponto tão importante, porque realmente a criança ela pode ter a gastrostomia, ou mesmo quem tem a traqueostomia, muitas vezes, só que a boca tem bactéria. Exato. Eu sempre falo na consulta que a bactéria da boca é pior do que a do intestino, porque aqui é viva e lá é morto, né? Então, por onde entra é muito importante. É importantíssimo ter essa parte da higienização, mesmo sem o alimento. Não, e a gente sabe que a cárie, algumas lesões bucais, ela tem uma proximidade com o sistema nervoso central, né, para a parte cardíaca. Isso. Então, assim, a gente, eu digo, talvez negligencie, né, e realmente a gente já presenciou alguns casos que provavelmente veio a infecção através da boca. E é muito, e como eles não sabem comunicar, até a gente perceber que algo está acontecendo, a gente não tem muito esse olhar. A gente, que eu falo, assim, os pais mesmo, o médico, o neurologista está muito mais com a criança do que o dentista. Isso é fundamental para ela, para a regulação de medicações, né, e diagnóstico mesmo, porque é vocês que entendem essa alteração de comportamento. Só que o comportamento alterado tem muitas vezes relação com a cavidade oral. Porque o paciente, mesmo que ele não coma, né, e as bactérias estão ali, ele pode ter problema cardiológico, problema pulmonar. Aí você falou sobre o sistema nervoso central, muito, porque esse desconforto geram movimentos. Pode gerar. Que eles fazem, né, pode gerar. Distonias, né, por dor, né, e aí a gente, né, vai atrás de várias coisas e esquece. E sabe um ponto que a gente esquece do dente, que eu estava até falando hoje com uma doutora, a questão da erupção dentária. Por mais que aquela criança tenha uma paralisia, não tenha o desenvolvimento físico e nem motor cerebral normal como uma criança daquela idade, o dente não sabe disso, a boquinha não sabe disso. Então a sequência de erupção ela vai continuar existindo. O que não vai existir dentro do padrão normal é a esfoliação, é a troca do dentinho. Ele fica na boquinha por mais tempo. Ou demora para nascer, ou cai mais tarde. Porque não come, não faz o exercício, não fica colocando os objetos na boca. Só que aqueles dentes vão trocar. Então, muitas vezes eles vão ter os 28 dentes ou os 32 dentes na troca do dente de leite para o dente permanente. Então, esse desconforto e essa dor muitas vezes está vindo dessa troca da dentição, que incomoda ele. Embora seja um processo fisiológico, ele é inflamatório. Ele causa desconforto, ele causa dor. Já estou lembrando de alguns casos aqui que eu posso ter negligenciado. Imagina, a gente é difícil, porque é como eu na sua área. Muitas vezes aquele sinal neurológico passa despercebido também. Então, tá bom. E para criança autista, criança ou paciente autista, né, que tem muito aquela questão da sensibilidade, existe algo a se fazer?
você vai treinando, vai conversando com os terapeutas? Eu estou tentando aqui pensar o que dá para fazer. É um grande desafio, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem assim um retorno de um condicionamento muito legal. Né? Porque, como eu disse, eu volto a dizer, é integrado esse atendimento. Tá. E quando eu vou atender um paciente autista, antes eu já conversei com aquela mãe. Tá. E ela já passa muitas vezes a informação e o impedimento, o bloqueio vem muito mais às vezes dela do que da própria criança. Tá. O medo. Entendi. O medo do diferente, o medo desse contato. E o que eu faço? A criança, ela chega para mim, ou mesmo não só criança, adolescente, adulto, né? O autista em si, e você já tem noção das características que você precisa condicionar e ter cuidado, que é a questão do barulho, da hipersensibilidade oral, a parte sensorial, a dificuldade muitas vezes que eles têm com textura, espuma, manipulação. Aparelhos odontológicos é tudo com barulhos, né? É motor. Então, o que a gente faz? A gente minimiza esses ruídos e a gente faz o condicionamento odontopediátrico usando a técnica específica que a gente fala de falar, mostrar e fazer. Tá. A gente fala, a gente mostra e a gente faz. Quando você usa esses 3 caminhos e aquela criança está conectada com você, te olhando, você conseguiu um vínculo, você faz tudo, ela deixa tudo. E às vezes o mais difícil é você fazer com que a mãe entenda isso. Tá. Porque ela já está tão esgotada emocionalmente, a criança já faz tanta terapia fora dali, que esse momento odontológico da consulta é um fator estressante. E às vezes não vai ser da primeira vez. Exato. Às vezes você vai ter que fazer esse condicionamento, a rotina, e aí numa segunda ou terceira vez, aí acontece. Exatamente, é isso, a gente chama de condicionamento, consulta de condicionamento odontopediátrico. Um dia a criança vai para conhecer o ambiente, porque tudo para ela é fator de estresse, então ela vai conhecer o ambiente. Aí a gente sempre tem algo lúdico, a gente mostra e ela vai embora. Faz a brincadeira dela, nós tentamos, a gente tenta no colo da mãe, ou na cadeira adaptada, ou na própria cadeira odontológica. Certo. Depois ela volta, ela já sabe o que vai ser feito, ela lembra. Tá. E ela chega, ela quer experimentar. Então você vai no limite daquela criança. Entendi. No limite que ele aceita. E aí, quando você conquista a confiança, você consegue fazer isso. Como a gente falou da questão do autismo, a gente trouxe aqui alguns objetos que você utiliza, né, Fernanda, para crianças com autismo, para talvez diminuir aquelas alterações que são muito frequentes em crianças e pacientes com autismo. Você pode mostrar pra gente? Claro, olha, como a criança com autismo, né, ele tem muita hipersensibilidade motora, sensorial e questão com barulho, a gente faz uma máscara, né, daqueles nossos aparelhos que dão o medo, muitas vezes, do paciente. Então, eu tenho esse aqui, que a gente cobre o sugador. Muitas vezes, para o paciente autista, eu nem uso o sugador, porque ele tem a bomba vácuo, faz muito barulho. Tá. A gente cobre, a gente coloca em cima da escovinha elétrica, tá. E a criança vai olhar, ela não vai saber que tem uma escova nem um motor. Tá. Então a gente faz isso mais por uma forma lúdica, mas para que ele não tenha a questão do medo, né? A gente trabalha também muito com aparelhos, assim, que a criança, enquanto a gente está fazendo a estimulação sensorial, eles ficam mexendo, para que eles se distraiam e abram a boquinha e a gente consiga trabalhar. Então é muito sobre isso. A gente faz de tudo para que eles não tenham medo do aparelho em si e nem dos barulhos e a luminosidade que todo atendimento pressupõe. Que legal. Tem mais algumas outras técnicas do autismo? Tem. A gente, além dessas técnicas que eu falei sobre o mostrar, o fazer, a gente diminui o ruído, a gente usa também aromaterapia, a gente tenta trabalhar com vários sentidos. Com óleo de lavanda, a gente diminui a luz. Eu uso uma luzinha que eles usam para dormir também, que é como se fosse a luz do astronauta, com arco-íris, reduzindo a luminosidade da sala. A gente pede para que a pessoa, que seja a pessoa mais ligada, que tem um vínculo maior com ele, esteja junto com ele, segurando, abraçando, cantando. Então a gente vai... pessoas sem autismo também pode, né? Com certeza, eu atendo os adultos por isso. Eu também tenho medo, né? Foi por isso que eu comecei a me especializar em adultos também.
Adultos com fobia, com ansiedade. Eu tô vendo aqui que acho que tem muito a ver, né? Eu faço até massagem no masseter para soltar a musculatura. Ai, que legal. E quem tem medo do dentista, né? Além de autismo, ou que não consegue fazer esses procedimentos na parte, no consultório clínico, quais são as situações que a gente tem que acabar levando para o hospital, para fazer uma sedação? Você pode descrever um pouco esse tipo de paciente? Porque eu acho que não são todos, mas também alguns necessitam mesmo. Sim, né? Lu, isso é um ponto muito importante, porque o que acontece hoje? Um paciente autista, um paciente com uma síndrome rara, que seja neurologicamente comprometido, né? Toda essa questão, a gente pensa muito na segurança e na qualidade de vida desse paciente. E o consultório, muitas vezes, não é o local que pode nos proporcionar isso. E a gente sabe que o hospital é o lugar mais seguro que ele está. Às vezes o pai tem medo, acha que é o fim de ter que levar para o hospital, mas não, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é o melhor para aquele paciente. Porque ali ele vai estar muito mais monitorado, ele vai estar sedado, a gente vai conseguir fazer múltiplos procedimentos num período de tempo menor com a colaboração daquele paciente. Exatamente. E não vai ter memória, ele não vai ter trauma. Então, o trauma, a ansiedade, a desregulação emocional de todo aquele procedimento dentro do consultório, tendo que segurar, é risco para o paciente. E às vezes a gente vê profissionais fazendo isso, e sabendo que se a gente tem acesso a um hospital, um anestesista, aquele paciente está muito mais seguro. Então não vale a pena a gente correr esse risco. Eu mesma, na minha experiência clínica, já vivenciei isso. Tá. Eu já perdi unha da mão levando uma mordida, mas chegou um momento que a gente conseguiu conversar com os pais, juntos com a equipe médica, e decidimos que o melhor para eles seria uma internação. E para procedimento odontológico, uma coisa importante que os pais se preocupam muito sobre o hospital, é um tratamento eletivo e é um day hospital. Então o paciente vai fazer o procedimento de manhã, no mesmo dia ele vai ter alta. Sim. Não é um procedimento invasivo. Aquele paciente não vai ficar no hospital sendo medicado, tendo contato com toda a questão, com outros pacientes, que é o medo deles de contrair uma infecção. Exato. E é um ambiente muito seguro. A parte odontológica, a gente sempre fala isso para os pais. É seguro. E no hospital, muito mais. É um ambiente asséptico, é um ambiente onde ele vai tomar uma antibiótico terapia profilática antes do procedimento endovenoso. Ele entra e sai daquele procedimento odontológico seguro e coberto. E às vezes acontece em alguns hospitais, a criança já vai fazer algum procedimento e já te chama, né? Chama, isso é muito bacana. Para aproveitar mesmo a anestesia. Aproveitar a anestesia. Então a criança muitas vezes está indo para um procedimento ou para um exame, para uma tomografia, né? Uma ressonância. Eu vou junto, eu entro no procedimento, muitas vezes para fazer uma raspagem, uma descontaminação do biofilme, uma descontaminação oral. Talvez o mais temor da maioria das pessoas e da gente também é a anestesia. Isso. Né? Então, aí eu acho que eu sempre falo, às vezes eu prorrogo uma ressonância e falo, tem mais algum procedimento para fazer? E a gente aproveita mesmo a anestesia para fazer outras coisas. Exato. Aplicação de uma toxina botulínica. Isso, eu entro. O botox para bruxismo. Para bruxismo. Então, acho que é bem. A gente tem que lembrar disso, né? Para chamar você. Para chamar. E isso eu faço bastante. Você falou do ponto. Tem pacientes que têm que fazer toxina botulínica em membros, né? O dentista, ele entra no centro cirúrgico após o procedimento médico e faz toda aquela, aproveitando a mesma anestesia, a descontaminação, o processo restaurador, extrações que precisa, e o paciente muito mais seguro. Né? E hoje, Lu, levar o paciente para o hospital, hoje os hospitais estão muito mais preparados. Né? Não tinha, né? Não tinha como é hoje. E a gente tem uma diminuição de risco para aquele paciente, segurança e qualidade de vida. Sim. E outra coisa importante que a gente fala também do ambiente hospitalar é a questão da laser terapia de baixa potência. Né? Esses pacientes, muitas vezes, eles se mordem, têm afta, herpes labial, mucosite oral. A gente, dentro do hospital, faz, no paciente que está internado, mas a gente faz no consultório também. Que legal. Então, essa parte, quando o paciente está internado, a gente, quando está no procedimento hospitalar, a gente associa também essas terapias que é para melhorar
a saúde bucal dele como um todo. Que legal. A gente está quase no final, depois eu queria que você falasse um pouquinho dos objetos que a gente deixou aqui, mas eu queria que você contasse assim, um pouco de uma forma geral, se o Brasil ou São Paulo, né, acho que vamos colocar São Paulo e o Brasil, está preparado para atender esses pacientes com deficiência, o que a gente poderia contribuir, né, informar, porque esse canal é também para informar até outros profissionais da mesma área ou que estão nos assistindo. O que falta, o que a gente pode fazer, né? Como tornar esse atendimento mais humanizado. Eu acho que a coisa mais importante é esse atendimento interdisciplinar. Tá. Eu acho que o Brasil está evoluindo, Tá. mas precisa muito ainda crescer nessa área. De que maneira? Preparando os profissionais para atender esse paciente. Não basta ser apenas um dentista, um médico, né, um psicólogo, um terapeuta ocupacional. É preparar essa equipe dentro de um conceito de trabalho integrativo, abrindo mais condições para os pais terem acesso aos hospitais, tanto do serviço público quanto do serviço privado. Exato. Os planos de saúde estarem conectados também, validando a importância desse atendimento integrado, e que é onde acontece muitas vezes um bloqueio, onde se barra, e muitas vezes a falta de acessibilidade vem por decorrente disso. Né? Então eu acho que a partir do momento que houver essa integração entre planos, entre o governo, entre os médicos, faculdades, começar ali montando mesmo esses grupos, essas ligas desde o início da faculdade de medicina e da área da saúde como um todo, integrando esses profissionais. E acho que talvez, não sei como que tá as faculdades, mas iniciar não ser uma subespecialidade, ele também já começar a fazer parte já da grade, né, da graduação também. Completamente. Eu acho que a partir do momento que desde o início da faculdade de medicina, de todas as áreas da saúde, tiverem um centro integrado, eles iniciarem e fazerem com que aqueles alunos já tenham um interesse ali sobre aquilo que ele vai desenvolver no futuro. Porque às vezes até tem um medo do próprio profissional de atender esses tipos de casos. Muito. Você como neuropediatra e eu como odontopediatra, a gente vê muito isso, né? Eu vejo profissionais falando, eu não atendo, né? Eles têm medo, mas o medo vem da falta de preparo. Eu acho que a partir do momento que o Brasil tiver com profissionais mais preparados, a gente tem muita condição. Nós somos referências na área da saúde. Né? Com certeza. Eu queria, depois que você falasse um pouquinho desses objetos, e queria entender se você tem mais alguma questão para falar para o nosso público, um recado, alguma mensagem para as famílias, para os profissionais, que a gente não tenha falado aqui nesse bate-papo. Bom, eu acho que o mais importante desse nosso bate-papo é mostrar para essas famílias que eles não estão sozinhos. Né? Que existem profissionais hoje que estão realmente conectados dessa forma interdisciplinar, desejando, buscando e fazendo de tudo para o melhor da qualidade de vida desse paciente e da família. Eu acho que esse acolhimento familiar, esse cuidado com o psicológico, com essa integração é o que gera confiança e o melhor para aquele paciente. Com certeza. Eu acho que assim, falar para os pais que eles não estão sozinhos e que eles busquem os profissionais que têm essa visão integrativa, essa visão interdisciplinar, porque não é apenas um dentista, não é apenas um médico, é tudo junto. E no momento que eles tiverem acesso a esse conhecimento e perceberem que a gente está ali para ajudar e para se unir em prol da saúde e da qualidade de vida daquele paciente, como um todo. Né? Eu não sou a dentista que veja apenas dente, eu sou a dentista que tenho contato com todos os profissionais que cuidam daquele paciente. Que legal. E você não é só neurologista, né, que cuida, você é aquela que tem que cuidar da saúde dele como um todo. Porque é por meio da família. Então eu acho que tudo é questão de informação, acolhimento e vínculo. Com certeza. Para a gente poder ter o sucesso do atendimento. E eu queria que a Fernanda, né, contasse um pouquinho sobre os objetos que a gente separou aqui.
Como vocês perceberam, aqui está um pouquinho diferente, a gente vai deixar mais livre, porque eu gostaria que a Fernanda contasse um pouquinho desses objetos aqui que a gente deixou como decoração. Tem histórias lindíssimas por trás dele. Quer contar pra gente, Fernanda? Vou contar para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu vou mostrar esse quadro. Esse quadrinho foi desenvolvido por um paciente não verbal. Ele tem uma síndrome rara, síndrome de Charge. E ele, através da terapia, da manipulação com diferentes tipos de instrumentos, ele começou a produzir a sua própria arte. Então, ele pinta, ele desenha, ele entende o que é um caule. Ele é cego, então ele não consegue ver as cores. Mas quando fala para ele, ele faz todo o trabalho, com cola, com colagem e com texturas. Que legal. Não é? Aqui atrás também, ó, aqui atrás ele desenhou com giz, então ele pinta e ele desenha. Ele vai sentindo a questão dos movimentos na tela. Olha, que bacana. Bacana, né? Bacana. Que é o mesmo que fez esses desenhos no papel machê. E a cuidadora foi a mãe dele, né? Imprimiu os desenhos que ele faz e deu de presente numa xícara. Mas são desenhos feitos por ele nas terapias ocupacionais. Que significativo. É muito, né? Significativo, né? E para eles é uma conquista, é uma vitória. Ele conseguiu produzir em cima. E se você assistir o vídeo, a mãe filmando, ele vai entendendo o que é o quê. Depois você passa, a gente coloca o link Vou aqui. passar para vocês. Do perfil. Tá, esse aqui foi a mãe de um autista, que ela era uma profissional de uma multinacional. Ela largou o trabalho para cuidar do filho. E hoje o filho ajuda ela. Ele que escolhe os desenhos, ele que escolhe as linhas e ela produz em crochê. Chama Amigurumi, para quem já conhece, né? Aqui a marca é o nominho dele, ó. Amigurumi do Alex. AG. Tá vendo? E aí ela me explicou muito sobre o quanto isso faz uma regulação emocional dessas crianças com autismo, porque ela, no momento que ela faz esse animal, uma centopeia, esses gomos, eles trabalham, a criança autista ela é muito de toque também. Então, e muitos deles são muito inteligentes, então eles contam, eles sentem, eles entendem o que é um círculo, algo que é redondo, algo que é longo, onde tem o nariz, os olhos, a boquinha. Tem pacientes que usam o amigurumi e eles colocam um dentinho. Esse aqui tem a língua, ó. Tá. Eles pedem para a mãe, ou eles mesmos fazem, eles colocam dentes na boca dos animais. Olha, é interessante, né? E ela vende isso na Ela internet? vende, ela começou a vender na internet, até depois então, eu vamos colocar o link aqui do perfil. E é ele quem cuida das páginas dela, e ele faz os vídeos. E esse aqui foi um ursinho, olha, da mesma do pessoa. mesmo crochê, e ó, uma orelhinha azul e outra orelhinha clara. Isso tem o significado do autismo. Da diversidade. Da diversidade. Né? Então é muito interessante a forma como a gente lida com essa diversidade, né? E você vê hoje os pais se integrando no mundo deles. E isso para mim é ressignificar. Eu acho que a partir do momento que ela chegou para mim, olha, eu fiz para você, foi muito importante para mim, né? Porque tem um valor. Eu sei o tempo de dedicação e eu sei que o filho dela falou, estamos fazendo para Tia Fê. Eu sei que tem um valor e ali tem muita questão dele se sentir acolhido e sentir como ele é uma criança normal. E você fez parte desse processo. Desse processo, né? E tem um laço de amor muito grande, né? Eu vejo hoje, você perguntou aquela hora sobre o que deixa para as famílias, eu acho que a gente não está só com aquele paciente, a gente cria um vínculo de amor e afeto com a família toda. Porque você entra num lugar que é muito íntimo e pessoal, né? Então, tem muito significado. Eu acho que a gente que trabalha com esses pacientes, a gente tem muito sobre isso. E aqui é o meu dinossauro, meu ajudante. Foi desenvolvido por um protético, aqui é uma arcada dentária, decídua, com 20 dentinhos, onde eu ensino os pais a fazer a higienização, a escovação, o posicionamento, né, com a escova de dente, muitas vezes com o afastador. Eu ensino eles a se cuidarem para não se machucarem ao fazer a higienização dos seus filhos. Ensino a cuidadora, a fono, de uma maneira onde tem a pega adequada, onde tem instrumentos que a gente utiliza. Eu trouxe alguns aqui, mas no consultório a gente tem todos os que a gente usa e que os pais podem usar em casa também. E é bem
fidedigno, real. É o dente de uma criança de 2 anos e meio aqui, ó. Eu não perguntei, mas a questão da mordida, eles conseguem usar aparelhos? Muitos conseguem. A mordida aberta anterior e o bruxismo. Tá. Pacientes que não têm risco, que não têm perigo para deglutição, a gente consegue fazer uma placa protetora para bruxismo. E crianças pequenas também. A gente usa um aparelhinho ortopédico específico que eles usam na hora de dormir. E isso ajuda muito na questão da mordida aberta e do palato ogival. Certo. Porque um grande problema também desses pacientes é que eles fazem respiração oral. E o palato fica ogival. Quando você expande o céu da boca com aparelhinhos específicos, melhora a respiração. Então não é por questão estética, porque o palato, ele é o teto do nariz. Quando você abre o palato aqui em cima, onde tem a ráfia palatina, você, expandindo o palato, você melhora a respiração. Melhora a sinusite, melhora a parte de rinite também. E previne a apneia. E previne a apneia muito. A apneia é super importante ser diagnosticada, porque esses microdespertares, eles têm alteração direta com a saúde bucal. A apneia é quando a criança, a pessoa, ela para de respirar. Nem sempre a gente consegue ver isso a olhos, se a apneia for uma apneia mais curta. E é muito comum, né, em pacientes que têm amígdala muito grande, adenoide, às vezes essa questão do palato. Sim. E aí a questão da boca aberta, né, respiração bucal. Acho que você também está fazendo especialização, né? Eu estou fazendo odontologia do sono, porque eu vi nessa trajetória toda a importância de fazer, por causa o sono também tem vários distúrbios que têm ordem odontológica. Exato. Né? E uma coisa importante que você falou sobre a apneia, que assim a gente tem visto muito, né? Esses microdespertar, eles se confundem muito no diagnóstico também. E a importância que é ter esse diagnóstico. Então, os profissionais como vocês que têm esse olhar, ou pedir um eletroencefalograma por meio de uma poli, observar que muitas vezes alguns distúrbios estão decorrentes da qualidade do sono também. Com certeza. E a gente tem aparelhos intraorais para isso, para melhorar. Para a criança também? Também, já pode, para trazer a mandíbula para frente, você melhora. E outra coisa importantíssima, viu, que a gente tem indicado muito, e os médicos também, é pedir a teleradiografia lateral para avaliar a adenoide. Porque é um exame radiográfico que a gente pede para ver se a adenoide está comprometida, que geralmente é o otorrino. Mas o dentista pede para avaliar a parte ortodôntica. E a adenoide, ela muitas vezes pode ter recidiva. Quando o paciente tira a adenoide, ele passa a respirar muito melhor. Ótimo. Então, você vê como integrado, né? Que legal. E aquela dentadura ali? Essa daqui a gente dá para o paciente, porque aí quando ele tá... você dá? Ele tá... Para ele escovar, ele aprende comigo, né, no modelo, aprende no espelho, ou ele, ou a mãe, ou a cuidadora, e depois a gente dá para que eles possam escovar também e mostrar, falar, né? Que lúdico, né? É lúdico, é muito importante, né? Bom, estamos terminando esse episódio. Gostaria de ficar aqui a tarde toda conversando. Acho que é muito interessante. Talvez não passamos por tudo dentro da odontologia, mas eu acho que de uma forma geral a gente abordou formas que daria para ajudar as famílias, os profissionais. Sigam a doutora Fernanda Gorini, ela tem muito ainda a acrescentar. A gente já conversou bem antes e a gente não falou nem metade aí do que ela pode acrescentar. Muito, muito obrigada. Assistam esse episódio que está maravilhoso e acompanhem a gente. E acompanha a doutora Fernanda Gorini. Muito obrigada, Lu. Eu queria agradecer a você, a sua equipe, que foi incrível. E foi muito, muito, muito especial o seu convite. E eu acho que tudo que nós pudermos contribuir com informação, a gente está aqui para isso. E com certeza você vai vir na próxima vez para falar talvez do sono e outras técnicas. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E a gente está aqui para disseminar conhecimentos e conhecimentos de qualidade. Até mais.